Olá, segundo ano. Estou gravando aqui mais um videozinho para a gente realizar aí a correção de algumas atividades que está no livro didático e que não deu tempo da gente realizar dentro da sala de aula. Então, no seu livro, você vai verificar aí nas páginas 36 e 37 e vai fazer a correção junto comigo, ok? Então, vamos lá. Vamos observar esse texto aqui, que está na página 36, a questão número 9. Os portugueses incorrem em muitos equívocos nos primeiros contatos com os índios. A desinteligência não se restringe à fala e aos gestos. Qual era o sentido das pinturas que revestiam o corpo dos silvícolas? Os descobridores estavam longe de imaginar que a finalidade daquelas formas coloridas, resistentes ao contato com a água, era mais que estética. Escapava-lhes que naquelas linhas estivesse inscrita hierarquia, função, nacionalidade. Advertidos de que impropriamente restringimos a escrita ao alfabeto, devemos considerar aquelas cores e traços, os signos de um sistema de escrita pictória, exigido pela organização social. Se os descobridores viessem menos impressionados com a revolução operada pela imprensa, teria visto, nas epidermes coloridas, cartas não traçadas em pergaminho, cartas pintadas na pele viva dos homens. Se tivesse adivinhado a mensagem desses documentos ambulantes, podiam ter revisto o juízo negativo que fazia da civilidade estranha. Então, com base nesse texto aqui, a gente vai assinalar a alternativa incorreta. Parece uma coisa simples, mas a gente vai prestar atenção aqui em algumas características relacionadas aí ao estudo da linguagem. Observe, aqui a gente vai prestar atenção na parte semântica das palavras na letra A. O verbo incorrer poderia ser substituído por discorrer sem alterar o sentido pretendido? Nesse sentido aqui no texto, no início aqui, ó, os portugueses incorrem. Aqui está no sentido aí de que os portugueses cometem equívocos nos primeiros contatos com os índios. Aí nós podemos substituir aqui incorrer por discorrer? O que você entende aqui pelo verbo discorrer? O verbo discorrer aqui é no sentido de expor, de dissertar. Então, nesse caso, a letra A não é a alternativa verdadeira. Observe a letra B. O segmento estivesse inscrita hierarquia, função, nacionalidade, estaria gramaticalmente incorreto se a forma verbal fosse flexionada no plural? Observe aqui no texto. Escapava-lhes que naquelas linhas estivesse inscrita hierarquia, função, nacionalidade. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, porque a forma verbal estivesse inscrita nesse contexto aqui, ela indica que a concordância está se dando aqui com o primeiro núcleo, que é a hierarquia. Mas é possível também fazer a concordância com os demais núcleos, que são função e nacionalidade. Então, eu não posso dizer que estaria incorreto se a forma verbal fosse flexionada no plural. Ele simplesmente está concordando aí com o núcleo mais próximo, ok? Então, a letra B também a gente não vai marcar, porque a letra B está incorreta. Agora, observe a letra C. O adjetivo advertidos está flexionado no masculino plural, pois se aplica a descobridores. Olha aqui onde está o adjetivo. Advertidos de que impropriamente restringimos a escrita ao alfabeto, não está falando dos descobridores. Restringimos, está falando a nós. Então, nós fomos advertidos. Então, está flexionado no masculino plural, concordando aí com nós e não com os descobridores. E na sequência aí nós temos a letra D. O particípio adivinhado não se flexionou em gênero e número por fazer parte de um tempo composto. Vamos voltar lá no texto, vamos procurar onde está adivinhado. Observe aqui no finalzinho do texto. Se tivessem adivinhado a mensagem desses documentos ambulantes, podiam ter revisto o juízo negativo que fazia da civilização estranha. Tivessem adivinhado, portanto, é uma locução verbal. E nas locuções verbais, conforme nós vimos, o verbo auxiliar é que vai me indicar o tempo, o modo e a pessoa.
O verbo principal, ele fica na forma de nome, ele não flexiona. Ele vai se encontrar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Portanto, eu vou marcar aqui a opção correta como a letra D. Por quê? O adivinhado ele não vai flexionar, porque ele faz parte, sim, de um tempo composto. Então, nós já encontramos aqui a opção correta. Agora, a número 10, você vai simplesmente transformar as formas verbais simples em locuções verbais. A criança baixara a cabeça, nós vamos transformar isso aí numa locução. Baixara, então, tinha baixado. Trouxe, tinha trazido. E assim você vai fazer com as demais que estão aí. A questão número 11, a gente tem que fazer uma leitura tanto da parte verbal quanto da parte não verbal, aí, que todas vão trazer uma informação interessante para a gente. Considere as afirmações sobre a tirinha em que Agar está no consultório de seu médico, Dr. Zoc. Diga-me qual é o seu problema, mas seja breve e objetivo. Aí ele pensa. Detesto vir ao médico às quartas de manhã. Observe todo o contexto da coisa. O médico pediu para ele ser ágil, ser rápido, mas eu acho que o médico tinha outra intenção. Observe aqui o que o médico está segurando. Então, ele quer que aquela consulta acabe o mais breve possível, que provavelmente ele tem um outro compromisso. Aí a gente vai observar aí as assertivas para a gente ver o que está certo ou errado. As formas verbais diga e seja empregadas pelo Dr. Zoc pertencem ao modo subjuntivo, pois expressa uma solicitação. O erro aqui está no modo. Os verbos diga e seja não está no modo subjuntivo, porque o subjuntivo expressa uma ação incerta, uma ação hipotética. E diga e seja está no sentido de solicitar, de mandar, de pedir, mas não está no sentido aí de uma coisa hipotética. Ele está no modo imperativo e não no subjuntivo. Olha o número 2 aqui. Ao dizer para Agar ser breve e objetivo, o médico deseja que ele seja sucinto? Sim, que ele seja rápido, que ele seja ágil, né? Que ele fale rapidamente por qual motivo ele está lá. Número 2 está correto. Pelas reflexões de Agar, conclui-se que às quartas de manhã o Dr. Zoc pratica golfe, por isso esse horário é inapropriado para as consultas? Com certeza. O Agar aí observou todo o contexto, toda a cena, viu que o médico estava com pressa, que ele não estava ali com tempo para consultá-lo adequadamente, devido ao fato dele estar saindo para uma partida de golfe. Então, a número 3 também é correta. Vamos finalizar aqui, então, com a questão número 12, que nós temos aqui um trecho de um poema do Carlos Drummond de Andrade. As crianças olhavam para o céu, não era proibido. A boca, o nariz e os olhos estavam abertos. Não havia perigo. Os perigos que Clara temiam era a gripe, o calor e os insetos. Clara tinha medo de perder o bonde das 11. Esperava cartas que custavam a chegar. Nem sempre podia usar vestido novo, mas passeava no jardim pela manhã. Havia jardins, havia manhãs naquele tempo. Observe aqui que as perguntas vão girar em torno aí dos verbos. Todas as formas verbais usadas nesses versos expressam um processo concluído. Quando a gente vai analisar um texto com as formas verbais e classificá-lo como processo concluído, significa que eu estou falando dos verbos no pretérito perfeito, uma ação que ocorreu ontem e acabou. Então, é nesse sentido aí, eu tenho uma ação que se realizou uma vez só e se concluiu no passado. Então, não é um processo concluído. Um fato costumeiro no presente, a gente viu isso anteriormente. O que significa um fato costumeiro? É uma ação que se repete constantemente, mas está no presente. É como se eu dissesse assim, eu caminho todas as manhãs. É um fato que eu realizo sempre, mas eu digo no presente. Um processo anterior a um processo passado, aí são aqueles verbos no pretérito mais que perfeito, que não é o caso aqui. Uma atitude de incerteza também não é um caso aqui. É um fato habitual no passado, sim. Aí nós estamos falando de um pretérito imperfeito, aquela ação que passou o passado inteiro acontecendo, tá bom? Então, você marcaria aí a letra E das questões. E é isso, a gente encerra, então, aqui a correção dessas atividades que está no seu livro aí, página 36 e 37. Beijinho para vocês, meus queridos! A gente se vê na aula aí. Tchau, tchau!